Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso videocast. Estamos aqui, né? Já é o segundo episódio, teremos outros aí pela frente para ajudar você, que é nosso parceiro, e também para quem quer ser o nosso parceiro, a se preparar para Black Friday. Então, eu sou a Marília Piotto, sou gerente do Marketplace 3P da Madeira, e hoje temos um convidado muito especial, Fábio Fadel, nosso CRO aqui na Madeira. Tem aí mais ou menos, né, Fábio, uns 15 anos de experiência, só uns 15, ele vai comentar um pouquinho. E com certeza vai trazer, né, muitos insights, até porque a vinda dele para a Madeira é para ajudar a gente a ter cada vez mais estratégias que façam a gente crescer, e a gente vai ter a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho mais e dividir com vocês para que vocês também tenham sucesso na Black Friday. Isso aí, Marília. Obrigado aí pelo convite, muito chique estar aqui, né, participando desse momento. E espero poder ter uma conversa muito legal e também informações importantes para a gente ter os nossos parceiros cada vez mais engajados em vender e aproveitar o máximo do ecossistema da madeira, que é sensacional. E falando, né, nessa jornada toda de vendas, com certeza você passou por muitas Black Fridays já, né, Fábio? Trazendo a sua experiência, né, e até antes de você chegar na Madeira, da sua jornada anterior, quais foram ali os pontos que mais fizeram diferença quando você tinha, né, um planejamento e definia a estratégia para a Black Friday? Acho que tem duas coisas que no varejo elas são vitais, né, e em momentos como de alto volume de venda, isso se torna ainda mais evidente, né? Que é, primeiro, você tem que ter um bom planejamento, um planejamento antecipado para saber qual vai ser o seu foco de atuação, aonde você vai, de fato, ganhar o jogo, né, e como, né? Então, a sua tática, a sua estratégia, que aí no varejo, obviamente, envolve muita gestão de estoque, que isso é muito importante, muita gestão de sortimento, saber aquilo que é mais sensível e mais demandado nos momentos de Black Friday, gestão de pricing, custo, isso é muito importante. Então, o planejamento envolve essas características e um bom gestão desses KPIs aí, obviamente, te dá uma boa projeção de condições de você competir, de você entrar competindo bem. Mas isso, para mim, por mais que seja importante, ele é 20% do trabalho. 80% do trabalho está no engajamento, na execução. Então não adianta você ter um bom planejamento, planilhado, bonitinho, ter lá a sua estratégia definida, ter isso comunicado para o time, ter o time, se você não ter o time engajado em executar e fazer esse planejamento acontecer, que para mim é 80% do fator crítico de sucesso para você vencer a batalha, que é o Black Friday, que vem se tornando cada vez mais difícil de vencer, porque, né, no começo, lá atrás, né, falando um pouco da experiência, a Black Friday, quando surgiu, alguns players se engajaram, né, poucos players, e isso foi, obviamente, se tornando um pouco mais relevante à medida que o e-commerce também foi abraçando a ideia do Black Friday, mas agora a gente tem praticamente todo o varejo brasileiro mergulhado, esperando esse momento, que virou o novo Natal do varejo, né? Então é uma antecipação daquele movimento que a gente via na segunda semana de dezembro, a partir da segunda semana de dezembro, que agora ele se movimenta para a última semana de novembro praticamente, né? E que acaba antecipando um pouquinho para o começo de novembro também. A gente acaba tendo Black November inteiro, né? Que o varejo é mais ansioso, né? E vai antecipando venda. Mas eu acho que agora está cada vez mais difícil porque muita gente está competindo e a gente tem que estar cada vez mais bem planejado, bem preparado, né? Com uma execução altíssima e principalmente contando, né, com os melhores. Eu acho que você precisa ter... Não adianta você ter o melhor planejamento se você não tem o melhor time com você, né? Então, acho que aqui, para nós, Madeira, isso é muito importante. E acho que para os parceiros também isso deve ser muito importante, olhar para o seu time e falar, cara, tem um time capacitado para executar isso. E também você contar com os melhores junto com você. Então, os melhores, né, no caso, né, do varejista, os melhores fornecedores, os melhores vendedores, as melhores lojas, né? No caso de parceiros, eu tenho que estar nos melhores canais. Aquele que vai impulsionar o meu produto, aquele que vai valorizar meu produto, aquele que cria um senso de desejo e necessidade que seja relevante para o cliente, né? E aí a gente tem diversas opções, a gente tem que, obviamente, o parceiro tem que ser muito inteligente na hora de avaliar, né? Eu acho que falando de imóveis, não tem canal mais qualificado, mais renomado e mais
já reconhecido pelo cliente do que propriamente a madeira no e-commerce, né? Tem muitos canais que vendem sim, né? Não estou desmerecendo a concorrência, acho que tem bastante gente competente no mercado, mas falando de móveis e home center, eu acho que não tem ainda ninguém que conseguiu ter a relevância, a credibilidade e a significância que tem a madeira no mercado. Então, para mim, contar com o melhor planejamento, o melhor time para contar e os melhores parceiros, estar nos melhores canais, você provavelmente está com 90% do jogo ganho, com uma possibilidade muito grande de fazer um excelente Black Friday, um excelente momento de venda. Boa, legal. Acho que vou pegar um gancho de 2 pontos que você trouxe, né? Primeiro, a questão da madeira, do canal, a gente está muito consolidado, né? Esse ano a gente debutou, né? Fizemos 15 anos de jornada. Então, foram muitos aprendizados, né, que fizeram a gente chegar até aqui. Então, quando a gente tem, né, os parceiros ao nosso lado, a gente consegue compartilhar isso. Acho que isso é muito legal, porque tem muita gente, né, que já é grande, mas tem muitos que estão começando também, que estão tendo ali, escolhendo a madeira para ter sua primeira venda online, que não sabem operar tanto e qual seria a melhor estratégia para atuar no e-commerce. Então, esse aprendizado que a gente teve desses 15 anos também ajuda esse parceiro que está conectado conosco, né? E falando ainda um ponto interessante que você trouxe sobre não ser mais o dia da Black Friday. E isso tem, né, muitos pontos positivos, porque a gente consegue dissolver mais as vendas, a gente consegue definir estratégias diferentes, né? Então, antes era, né, ali perto do Natal, as compras para o Natal, depois ali ficou marcada para a data da Black Friday, hoje já tem outubro falando de Black Friday, novembro falando em Black Friday. Como que isso, né, ajuda o parceiro, como que ajuda a própria madeira a se planejar e conseguir capturar mais valor disso e até sair um pouquinho, óbvio que sair talvez não seja a melhor palavra, mas aquela briga do dia, que a audiência tá mais cara, que tá aquela loucura. Então, acho que como que a gente pode aproveitar isso? É um bom ponto, Marília. Assim, um dos também fatores críticos de sucesso para você ter uma boa Black Friday não é ter só a boa Black Friday, é ter uma boa pós-Black Friday, né? E acho que um dos fatores que muitas vezes alguns varejistas inexperientes ou mesmo os experientes, né, cometem um pouco de erro, que é minimizar ou subestimar o efeito pós-Black Friday com a operação. A operação logística no Brasil não é fácil, ela não é uma operação simples, a gente praticamente tem um transporte rodoviário para poder servir todo mundo. Esse transporte ele é limitado e quando a gente tem, né, um volume muito grande, a gente acaba ficando vulnerável em relação à disponibilidade de transporte que a gente tem no Brasil. E não só o transporte pós-expedição, mas antes da expedição, nas fábricas, no varejo, em qualquer outro lugar, a gente também tem gargalo, porque a gente não consegue crescer galpão do dia para a noite, não conseguimos crescer funcionários, né, e aumentar a força de trabalho e a mão de obra do dia para a noite. Então, quanto mais a gente conseguir diluir isso, melhor fica para a gente alocar esse volume de venda dentro da estrutura que a gente tem. E também crescer estrutura não é um negócio vantajoso, né? Quanto menos a gente precisar crescer, porque menos despesa, obviamente, a gente vai ter. E quanto menos despesa a gente tem alocada num certo período, mais lucratividade a gente vai ter. Então, aqui na Madeira, e eu aprendi também bastante isso nas minhas experiências passadas, nós temos um bom planejamento, um planejamento que eu considero extremamente vencedor para a gente começar a Black Friday já no começo de novembro com estratégia muito bem definida. E tem um ponto de sazonalidade que é muito interessante também falar, principalmente quando a gente lida com artigos para casa. Pensa que as pessoas já em novembro estão pensando em preparar a casa para o final do ano, certo? Então, diferente de roupa, eletrônico, que a galera pensa no presente de Natal, né? E como que ela vai fazer o Natal, na verdade você precisa preparar a sua casa para o final do ano. A gente sabe também que o prazo de entrega, confecção, fabricação de móveis e artigos para casa ele é um pouquinho mais demorado e menos ponto de entrega do que a gente tem de outros artigos de bem de consumo. Então, o consumidor pensa em comprar, né, produtos para casa já a partir do dia, né, de novembro. Está pensando lá na visita que vem no final do ano, a família, o cunhado, né, a sogra, todo mundo que vem para casa para passar o final de ano, preciso de uma cama adicional, preciso de uma estante, e eu também quero mostrar minha casa bonita para os meus familiares, para os meus amigos,
porque eu vou receber, então a gente, né, o consumidor começa a se preparar e se planejar antes. Começar a Black Friday antes, ou começar o período promocional antes, exige, né, alivia operação, possibilita que você trabalhe com margens melhores, porque você fica menos vulnerável à disputa lá no dia D, né? Que é muito mais concorrido, então você começa a trabalhar com promoções até um pouco mais suaves, mas que sejam significativas, mas mais suaves, e que projetam para você uma margem melhor, e também pega essa sazonalidade do consumidor para poder, que ele já está pensando em preparar a casa. Então, acho que para nós aqui é um momento, né, a gente se preparou muito bem pensando nesses 3 fatores, e a gente tem estratégias vencedoras, tanto do ponto de vista de campanhas comerciais, estratégia de fluxo via marketing também, que vai ser muito legal, campanhas de marketing estão muito lindas e muito bem preparadas, e toda a nossa área de serviço, seja ela, né, de ponto de vista suporte ao seller, suporte ao fornecedor, estratégia de logística também, está tudo muito bem amarrado para a gente poder fazer a Black Friday, o Black November, o melhor Black November que a gente já teve aqui na Madeira e no mercado também. Boa, não, muito bom, muito bom. Acho que tem bastante coisa positiva aí nisso, né? Agora eu vou trazer um ponto que tem sido aí o calcanhar de Aquiles dos nossos varejistas, que é o cenário econômico do Brasil. Esse né, assim, não tem o pequeno ou o grande, acho que, né, não tem diferença, todo mundo é impactado por isso. E aí, pensando na sua visão, né, quais são os pontos que o nosso parceiro deveria olhar com bastante carinho, pensando em gerar atenção do cliente, né, porque dado que o cenário econômico não está tão bom, a gente tem que trazer a atenção dele para o nosso negócio. E como que a gente atrai ele, como que a gente faz com que ele coloque alguma coisa no carrinho, né, que é o nosso objetivo. Claro. Eu acho assim, quem está há algum tempo operando no mercado, seja industrial, seja varejista, já conhece o Brasil do jeito que o Brasil é, né? E assim, o Brasil ele não é para fracos e amadores. O Brasil ele é de fato para profissionais, porque isso aqui é uma montanha-russa, onde o tempo de descida é mais longo do que o tempo de subida. Então a gente passa mais tempo descendo na dificuldade do que subindo e usufruindo de algumas bonanças, né? Então a gente está calejado com relação a isso. E muitas vezes a gente pensa, né? Todo mundo sabe da dificuldade, mas muita gente pensa que, pô, madeira, empresa nova, startup, mas como você mesmo disse, a gente tem 15 anos de experiência. E que para e-commerce, né? Isso é já uma experiência extremamente relevante e que fez a gente passar por diversos momentos aqui dentro, tanto do Brasil, do próprio e-commerce, né, o e-commerce dentro do Brasil, e que faz com que a gente tenha um time muito experiente, não só, né, como você disse, né, a gente teve outros convidados que passaram aqui por essa cadeira, que também tem muita experiência de varejo, então tem gente de varejista muito experiente aqui dentro. Nós, Madeira, temos 15 anos e para e-commerce tem poucas empresas de e-commerce que tiveram 15 anos e que já têm 15 anos de experiência para poder contar a história, né? E do tamanho da Madeira. Então, quer dizer que a gente tem profissionais aqui dentro que sabem lidar com vários momentos de Brasil, de economia, de e-commerce, certo? Então, isso dá uma segurança para o parceiro, para o varejista, para o fornecedor, que ele está sendo muito bem cuidado aqui dentro, com profissionais altamente capacitados. Agora eu falo do momento. Um momento, cara, realmente desafiador. Nós temos um problema de liquidez no mercado muito grande, mas, de novo, cara, a gente é suspeito para falar, mas a própria Madeira está muito bem preparada para isso. Financeiramente, extremamente preparada, uma empresa sólida financeiramente e que tem alta capacidade de investimento. Tá? Então, isso é muito legal. E dentre os marketplaces, dentre os varejistas, isso é uma condição única, né, e de muita vantagem. Então, além da capacidade da galera aqui dentro, de muita experiência de varejo, que consegue lidar bem com as variáveis que dificultam a vida de qualquer varejista e reprimem a demanda de consumo, a gente também tem uma capacidade financeira e estrutural da companhia muito boa. E, obviamente, que a gente tem estratégias vencedoras de sobreposição desse cenário diverso. É só olhar o histórico nosso, né? A gente tem um histórico de crescimento de 2 dígitos altos aí dos últimos anos. Nós viemos evoluindo durante todos os últimos anos, então quer dizer, a gente sabe fazer,
a gente é muito bem posicionado no mercado, a gente entende as variáveis de demanda, a gente sabe direcionar bem as categorias, a gente sabe mexer bem com o pricing, com as promoções, a gente sabe acessar bem o cliente. Então, cara, se vocês quiserem ter realmente uma experiência mais eficiente, produtiva e contar com alguém que sabe enfrentar esse momento de dificuldade que a gente tem aqui de demanda, o lugar é a Madeira. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar e suportar com tudo isso que a gente tem dentro de casa, com todas as condições que a gente tem. Boa, legal. Aí pensando, né, na atração de clientes, o consumidor ainda tem como expectativa de período de Black Friday baixos preços competitivos, né? Então eu até comentei em um dos episódios sobre, né, a pesquisa que o Google fez, que o cliente ele passa a pesquisar preço há meses, ele está pesquisando, então ele está acompanhando e quer ver essa redução. E aí eu queria trazer um pouco da sua visão de como que, né, o nosso parceiro ele consegue oferecer um preço atrativo sem machucar a sua margem, né? Eu acho que é importante, sim, a gente vender bastante, é um período que a gente espera muito, mas a gente também tem que trazer rentabilidade para o negócio. Então, como que eu equilibro a atração ao cliente com a rentabilidade do meu negócio? É uma excelente pergunta e acho que é o cerne da estratégia comercial para esse momento. Eu acho importante a gente pensar o seguinte: momentos de alto volume de venda, eles significam uma alta oportunidade de você ter uma lucratividade bruta importante. O que eu quero dizer com isso? Quando você vende muito e tem sensibilidade, demanda tem sensibilidade a aumentar, faz sentido você baixar um pouco a sua margem para poder ter um lucro bruto maior. Momentos de baixa demanda, quando você baixa a margem, a venda não vem na mesma proporção e você acaba perdendo lucratividade. Não é o caso da Black Friday. Se a gente tiver uma boa estratégia, como a gente tem aqui dentro da Madeira, uma estratégia vencedora, baixar um pouco a margem, abrir mão um pouco de margem percentual para ganhar margem bruta, ela faz sentido. Então, a primeira coisa que tem que ter é confiar na sua estratégia comercial. O segundo ponto é, obviamente, que você tem que se preparar para ter mais eficiência. Acho que a gente falou no começo, um dos pontos principais que a gente falou no começo é a questão de você se preparar para o momento, diluindo a venda de um só dia. Então, isso para mim já é muito bom, porque você alivia a operação, alivia a necessidade de mão de obra, alivia a necessidade de despesa fixa. Isso, obviamente, ajuda você também a ter uma lucratividade melhor, mesmo você não sendo mais agressivo em preço. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é contar com parceiros que consigam, de fato, otimizar investimento para você acessar o cliente. Então, o custo de acessar o cliente, o custo de aquisição de cliente nesse período de alta demanda, ele é muito alto. Se você está conectado com empresas que, de fato, sabem lidar com isso e que tenham o reconhecimento do cliente em relação a isso, você consegue se aproveitar. Então, a Madeira é um caso desse. Para quem tá ligado com artigos para móveis, artigos para casa, estar conectado com uma empresa como a Madeira, por exemplo, você reduz muito essa necessidade adicional de custo de aquisição de cliente, porque você já está ligado com uma empresa que é reconhecida pelo cliente, que é procurada pelo cliente naturalmente, tem um tráfego orgânico importante e mesmo para pegar esse tráfego não orgânico, ela consegue otimizar isso bem porque ela tem inteligência de acessar o cliente, ela tem reconhecimento, né, para poder acessar de forma mais barata e ela tem ganho de escala em relação ao tamanho dela e à possibilidade que ela tem de acessar o mercado. Então, acho que você ter uma boa eficiência operacional, você saber precificar bem, sabendo acessar a demanda, ter aquele preço ótimo, que a Madeira também, se precisar de suporte, a gente tem toda uma área de pricing aqui que tem os cálculos de elasticidade coerentes com o momento, então para a gente poder baixar o nível de margem, mas sabendo que a gente vai trazer um volume muito maior que vai compensar na margem bruta, e a gente obviamente conseguir te ajudar, que a Madeira consegue, mas você está conectado com empresas que consigam ter ganho de escala, eficiência e produtividade na hora de acessar o cliente e diminuir esse custo de aquisição do cliente. Acho que esse mix faz você aproveitar um bom momento de Black Friday, que é um momento de alto volume de venda.
Você falou bastante, Fadel, de dados, né? Da gente conhecer o comportamento do nosso cliente, de entender a precificação, de entender a sensibilidade do preço para o nosso cliente e também para os concorrentes, né? No fim do dia, a gente está lidando com uma concorrência, né? Nós não estamos ali sozinhos no mercado. E recentemente, né, o Marketplace 3P lançou uma solução nova para os nossos parceiros. É uma plataforma onde ele consegue, né, analisar o seu posicionamento, o quanto ele está competitivo e o que ele precisa fazer para se tornar mais competitivo aqui no nosso canal. Inclusive, já direcionando ele, quando ele não estiver, quais ações ele precisa fazer. Então, se você puder trazer um pouquinho da importância disso, e eu acho que toda a nossa história corrobora com isso, porque isso é relevante, é importante a gente ter o dado. E a gente está tentando, né, democratizar um pouco mais essas informações para que essa experiência que a gente teve também ajude quem está conosco e quem ainda quer ser nosso parceiro. Perfeito. Aliás, eu acho que essa é uma das principais notícias que a gente pode ter, uma excelente notícia. E antes da Black ainda, então, hein? Perfeito, timing perfeito, notícia muito boa e muito valorosa, isso vale ouro, porque em um momento que a gente tem alta competitividade e a gente tem uma volatilidade muito grande, né, dos preços, das condições, né, das ofertas, é sempre muito importante saber onde você está posicionado. Porque sabendo como você está posicionado, você vai poder otimizar melhor a sua oferta comercial, a sua promoção, o seu preço, a sua condição total para o cliente. Então, utilizar o dado para você tomar a sua decisão, ela não só agiliza, né, a tomada de decisão, mas obviamente aumenta muito a eficiência da tomada de decisão. Aqui na Madeira, nada, simplesmente nada é tomado de decisão baseado em feeling, em achismo, em o que um acha e o que o outro não acha. Tudo tem um embasamento de dado, tudo tem uma comparabilidade com a concorrência, tudo tem uma comparabilidade com o passado, tudo tem uma projeção futura, tudo tem uma modelagem estatística. Obviamente que os dados por si só, muitas vezes, eles não respondem 100%. Por isso que é sempre bom contar com pessoas experientes e que já tenham passado por vários momentos para também saber interpretar os dados, né, e dar o call-out perfeito da decisão que precisa ser tomada. Então aqui, além de fornecer o dado para vocês, que eu acho que isso já é uma excelente notícia, você também pode contar com o suporte de pessoas extremamente experientes para você tomar a sua decisão. E eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que quem conhece o negócio do que eu, né? O meu negócio que eu construí, o meu negócio que eu toco há muitos anos, mas acho que essa é uma posição que hoje em dia ela já não é mais tão valorizada, né? Eu acho que a gente não tem que se apegar tanto mais a isso. Quanto mais visões de pessoas que a gente tem, pessoas, empresas, parceiros, que a gente tem credibilidade, né, e que já demonstraram ter um sucesso em sua estratégia e execução, quanto mais pessoas a gente puder contar com a ajuda desse movimento, eu acho que mais proveitoso vai ficar a tomada de decisão de cada um. Então, por isso, a Madeira fornece o dado, fornece experiência e fornece ajuda consultiva para você tomar a sua decisão. Não hesitem em procurar a gente, em acessar a gente, em pedir ajuda, porque não tem nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, você só vai ganhar experiência e a próxima vez, obviamente, você vai aprender muito com a gente vai aprender com vocês e a gente cresce o nosso negócio junto, porque, na final de contas, o nosso ecossistema está aqui fundamentado justamente para a gente crescer junto com os nossos parceiros e os nossos fornecedores. Não, legal. O nosso sucesso é o sucesso do parceiro. Então, acho que as coisas não são excludentes, a gente sabe disso e trabalha e evolui tanto, né, em gestão, em atendimento, em ferramenta, porque a gente sabe dessa necessidade. Legal. E agora falando um pouquinho de pós-Black. Então, a gente trouxe, né, muita coisa legal ali do antes da Black, o planejamento, venda, rentabilidade, dados. Quais seriam aí as suas dicas para a gente reter o cliente? Porque, né, como comentado até no nosso outro episódio, muitos clientes que, né, dada a nossa estratégia de marketing, vão comprar pela primeira vez na Madeira. E esse é um cliente que ele pode voltar, mas ele pode não voltar também. Então, como que o pós-vendas é relevante, é crucial, na verdade, um pós-venda de qualidade para a gente conseguir reter esse cliente para as próximas compras? Cara, pergunta excelente e faz parte do momento, porque a gente pode cometer o erro, o deslize, de a gente pensar na Black só até o dia 29 de novembro, né, que é o dia D.
e a gente, né, não se prepara devidamente para o pós. Eu acho que o pós ele é muito importante, é ali que a gente fideliza, é ali que a gente retém o cliente. E a gente não pode reagir. Acho que toda vez que a gente reage a alguma coisa, a gente é menos eficiente do que se a gente se prepara para aquilo. Quando a gente é proativo ao problema, certo? Então, qual que são os grandes efeitos colaterais que a gente pode ter de uma Black Friday? É a gente, obviamente, engagalar a produção, engagalar a logística, atrasar, deixar o cliente esperando, o cliente fica bravo, o cliente não fica satisfeito, a gente frustra a expectativa dele. Todos esses efeitos colaterais negativos, eles são muito mais comuns do que a gente imagina, por mais óbvio que eles possam parecer e por mais evidente que eles possam ser antes da Black Friday. Muitas empresas não pensam de forma correta nesse movimento pós. Então, acho que a dica principal para nós, e que a gente aqui na Madeira se policia todo dia para a gente se preparar também, é como a gente pode ser mais proativo a esses problemas e menos reativo, né? Porque quando o negócio engagalar, vai faltar caminhão, vai faltar mão de obra, vai faltar atendimento ao cliente, porque a gente não vai conseguir decidir ou complementar isso de última hora. Então, todo o trabalho agora, agora talvez seja a reta final, essa última semana agora de outubro, seja a reta final para a gente planejar com plano A, plano B e plano C. Plano A foi tudo lindo, maravilhoso, a venda aconteceu de acordo com o que a gente imaginava, no volume que a gente imaginava, estamos preparados para isso e não vamos ter gargalo pós-Black Friday. Plano B, a venda foi excelente, sensacional, espetacular, vendemos muito a mais do que a gente tinha planejado. Como a gente vai se adaptar para o pós e como que a gente já tem um plano B engatilhado de transporte, mão de obra, eficiência operacional. E plano C, que também a gente não quer que aconteça, mas a gente sempre tem que estar se preparado para o pior, não fiz uma Black Friday de acordo com o planejado, vendi um pouco menos, não me conectei tanto com a madeira, não ouvi tanta madeira, me preparei um pouco menos e a gente vendeu um pouquinho menos do que estava. Aí a gente também tem que ter preparado, porque a gente vai ter que ter uma estrutura adicional, que vai custar uma despesa adicional, que a gente tem que ter preparado para desmontar ela o quanto antes, para a gente não ferir a margem e a lucratividade, certo? Então acho que tem que ter esses 3 cenários muito bem definidos, preparados. A gente não quer usar o cenário C. Se você conectar com a madeira e tiver mais dentro da madeira, você provavelmente vai ter menos chance de usar esse C, né? Mas o A e o B, principalmente, por mais que a gente fique feliz de vender acima, não podemos ficar triste depois de machucar o cliente e não ter esse cliente. Porque a Black Friday também, além da venda adicional, ela é um excelente momento para a gente crescer base de cliente, para a gente poder ter mais clientes atrelados ao nosso produto. Até para umas conversas que a gente teve aqui dentro, mostrando os efeitos da Black Friday para a nossa cadeia de sellers e vendedores aqui dentro, a gente pode mostrar que um seller que apostou corretamente na Black Friday aqui na Madeira, ele conseguiu elevar o patamar dele. Obviamente que você tem um pico, né, de venda, e você depois pós-Black Friday, o seller não volta para onde ele estava antes. Ele volta para um patamar acima do que ele estava, porque ele agregou cliente, ele mostrou sua marca, ele mostrou seu produto e conquistou mais cliente do que ele tinha antes da Black Friday. Então, fazer uma Black Friday é importante e fazer um pós-Black Friday é importante para você manter esse patamar acima e, obviamente, se você fizer uma boa Black Friday, mantendo esse patamar, satisfazendo a necessidade do cliente, tendo bom SLA, você vai começar um 2025 num patamar diferente do que você terminou, que você fez a maior parte de 2024. Então, é muito importante que a gente tenha esse planejamento proativo e consiga fazer com que o nosso cliente saia o mais satisfeito possível dessa experiência pós-Black Friday. Exato, não. Acho que uma das coisas que a gente mais, né, trabalha aqui é para manter o cliente informado. Ele tem uma certa tolerância porque ele sabe que a gente tem na dificuldade logística, que tem uma venda maior, enfim. Mas manter ele
informado do que está acontecendo, do link de rastreio, onde está o produto, se atrasou, se não atrasou, se teve que mudar a nova data. Então, são coisas que são super relevantes para eles. E pensando nisso, né, a gente também spoiler, porque isso ainda não tá ainda em produção, mas ele vai sair até o final do mês de outubro. A nova solução de mensageria, onde o seller vai ter uma usabilidade maior e vai ter uma facilidade maior em interagir com o nosso cliente. O que a gente... Não, temos que fazer isso antes da Black, né? A gente já queria ter feito antes, mas antes da Black foi um fator... decisivo, porque a gente sabe dessa necessidade e ouviu muito o parceiro e sabia que isso era uma necessidade dele importante, até para que ele consiga oferecer um serviço maior de qualidade de comunicação para o nosso cliente para os próximos meses. Como a gente falou, né? A gente não quer chegar no plano C, e eu acho que a gente tem um bom plano aqui dentro da Madeira para fazer o A e o B, que são, né, ou pelo menos fazer o plano de venda que a gente quer, ou superar esse plano de venda, né? Mas mesmo superando ou tendo até uma venda um pouquinho abaixo, ou mesmo no plano A, você sempre vai ter, pode ter, né, algum outro deslize. Então é muito importante que a gente tenha, dentro desse plano C, além de desmobilizar despesa fixa, né, e operação, etc., que a gente tenha um bom contato, uma boa comunicação, um bom tratamento com o cliente, porque a gente consegue, mesmo na situação adversa, de a gente não conseguir atender os prazos, a gente não conseguir satisfazer a expectativa dele, que a gente pelo menos consiga manter ele informado, contextualizado e da situação que ele tem com o produto dele. Falam o seguinte, tá? Obviamente que todo mundo tem uma expectativa muito grande de que o produto chegue antes ou até o prazo dele. Mas nós temos mas muito consumidores extremamente compreensivos, tá? Com qualquer situação de possível atraso, possível desencadeamento aí de datas, mas a gente, para exigir essa compreensão deles, ou usufruir dessa compreensão deles, nós temos que comunicá-lo. E quanto antes a gente comunica, quanto antes a gente coloca ele dentro da situação, né, real, e seja o mais transparente possível com ele, a gente consegue ter uma compreensão muito mais forte e muito mais fácil do nosso cliente. Acho que o mais importante também nessa situação que é o pior dos casos, né, é quando a gente atrasa o produto e a gente atrasa na resposta para o cliente. A gente atrasou 2 vezes, e 1 mais 1 nesse caso não é 2. 1 mais 1 nesse caso é 100, porque o cara já está bravo, né, para não falar outra coisa, ele já tá bravo porque a gente atrasou o cliente. Aí depois ele vem buscar informação que ele tem todo o direito dele, e aí ele ainda vê um descaso, né, de a gente não responder esse consumidor no tempo necessário. O mais ideal possível na situação é que a gente seja proativo na comunicação. Falar, me desculpe, a gente teve um problema XYZ e o prazo vai se estender por tantos dias, espera a sua compreensão, e se a gente ainda conseguir dar um agradozinho para ele, ainda melhor ainda para a gente poder satisfazer essa situação. Tenho certeza absoluta que uma comunicação correta, educada, gentil, transparente e antecipada, o nosso consumidor vai ser muito compreensivo com relação a qualquer problema que a gente pode ter eventualmente no Black Friday e, como você mesmo disse antes, vai se fidelizar e vai ajudar a gente a manter esse patamar de venda acima do que a gente estava praticando no pré-Black Friday. Não, super legal. Acho que quando o cliente, né, compra um produto que a gente oferta, ele passa a estabelecer uma relação de confiança. Exato. Então, você ser transparente com ele faz parte de manter essa relação de confiança. Mas legal, então você que já é nosso parceiro, eu convido a acessar a nossa plataforma, desfrutar de tudo isso que a gente falou, colocar todas essas dicas em práticas, né? Assim, estamos quase no 45 do segundo, mas dá tempo, e também conte conosco, porque, né, a gente conseguir ajudar aqui, a gente está aqui para isso. E para você que ainda não é parceiro, vai ter um link aqui no vídeo, acesse o link e venha, né, participar dessa Black Friday conosco, ainda dá tempo. Dá tempo. Exatamente, então tem um time aqui, né, esperando você para também ajudar você no seu onboarding, na sua integração, para que a sua operação, né, seu catálogo, seu pós-venda esteja preparado para vender conosco nesse período, que é o período mais esperado pelo varejista, né, para quem está nesse mundo.
E eu queria agradecer aqui, Fadel, pelo tempo, por todas as dicas valiosas, por poder compartilhar isso, né, com todos os parceiros e os futuros parceiros. Acho que é muita alegria a gente poder compartilhar tudo que a gente sabe e isso fazer diferença no negócio de cada um, né? Exato. Não, eu que agradeço o convite. Eu acho que é muito legal a gente poder ter esse momento de conversa com os nossos parceiros, de a gente se expor, por mais que a gente não consiga estar com um a um agora, né? Mas aproveitar a tecnologia para a gente poder passar a mensagem é muito importante. E acho que tem um recado aqui que é muito interessante, assim. A Madeira é especializada em você. E o que eu quero dizer com isso? Nós não somos um ecossistema generalista, nós somos um ecossistema qualificado no que você vende, qualificado em você e estamos prontos para atender. E pronto significa proximidade pessoal. Né? Apesar de a gente ter plataformas e estar evoluindo cada vez mais nisso, né? De a gente poder ter facilidade da tecnologia no dia a dia, mas a gente não deixa de lado o contato pessoal, o olho no olho e o abraço amigo, receptivo aqui de vocês, de cada parceiro que quer fazer as suas vendas melhorarem, gerar mais emprego, contribuir com a economia brasileira e, obviamente, né, todo mundo aqui está feliz de evoluir junto, crescer junto e a gente conseguir ter mais resultado junto também. Então, a gente é especializado em você, conta com a gente, como a Maria falou, está aos 45 segundos do tempo, mas a gente ainda tem aqui de prontidão um time para te receber e quem está aqui conosco, usem e abusem da plataforma, do ecossistema e das pessoas que estão aqui dentro, que tem uma capacidade incrível de poder fazer o seu negócio ficar ainda melhor. Boa, muito bom. Então, agradeço você que esteve conosco, né, até o final desse episódio. Aproveite todas essas dicas valiosas, que você venda muito na Black e até a Black, bora vender. É isso aí, bora vender, galera, muito.